Fala aí, pessoas fofas. Espero, antes de qualquer coisa, espero que estejam todos bem, que as famílias estejam bem, que vocês estejam se cuidando, se protegendo aí, levando a sério os acontecimentos, né? Principalmente aí em Macaé, onde o bicho está pegando. Os que podem ficar em casa, obviamente, eu espero que estejam ficando em casa. Vamos falar de coerência e coesão textual hoje. A parte de coerência textual é o sentido que o texto vai ter, o parágrafo, o texto como um todo. Ele precisa ter uma organização, ele precisa fazer sentido, ele precisa ser claro, o mais objetivo possível. Vamos pegar um exemplo de incoerência, né, que seria a ausência de coerência no texto, de uma propaganda de uma relojoaria. Aí a propaganda diz assim: relojaria do Miringa, é o nome do cara. Relógios, pulseiras, troca de baterias e consertos. Temos pastéis de fubá. Ou seja, o que de acho esse temos pastéis de fubá está fazendo na propaganda da relojoaria, que fala de relógios, pulseiras, troca de bateria, conserto, e aí termina com temos pastéis de fubá. Isso seria um exemplo clássico de incoerência. Então, incoerência é a falta de coerência no texto. O texto não está coerente, não está fazendo sentido no todo. Isso é a necessidade do texto fazer sentido como um todo para que as pessoas compreendam, é o que a gente chama de coerência. A ausência disso, incoerência. No caso da redação do Enem, você não pode esquecer de um detalhe muito importante. Você não vai junto com a redação dentro do envelope. A redação vai sozinha. O cara que faz a correção lá para o Enem, ele só terá a redação diante dele, ele não terá você para dar explicações. Quando nós estamos no presencial e eu peço um trabalho escrito, uma redação, um parágrafo, seja lá o que for, quando eu não consigo compreender alguma coisa, o que acontece? Na aula seguinte, eu chamo o cabra lá na frente e você pode me explicar isso aqui? O que você quis dizer aqui? Quando estamos falando de um concurso, de um Enem da vida, você não vai ter essa possibilidade. Então, ou seja, você tem que ser coerente, né? O texto tem que estar arrumado para que o corretor não tenha problema em relação a isso. Tá? Porque senão quem vai ficar prejudicado é você, evidentemente. Bom, e o caso e a coesão. A coesão, eu resumiria dizendo o seguinte: a coesão é aquilo que faz com que o texto se torne coerente. Porque na coesão você usa elementos, tá, para conectar as ideias. Se você construir um texto com frases soltas, com pedaços não conectados, isso não vai fazer o menor sentido. Isso vai gerar um texto sem clareza, portanto, sem coerência. Então, a coesão é a parte física da coisa. Tá? Os elementos da coesão, olha, pode aparecer para você num edital de concurso com o nome de conectivos, conectores, elementos de coesão. Tá? Que no fundo é a mesma coisa. Então, esses elementos de coesão, eles são principalmente as conjunções, e aí vem as conjunções coordenativas, as subordinativas, e pronomes. São os principais elementos, não os únicos, mas os principais elementos para você fazer uma coesão no seu texto, para você dar um sentido ao seu texto. Então, a coesão vamos dizer que seja a conexão das ideias. Então, nós vamos ter basicamente dois tipos de coesão, tá? Basicamente, a coesão referencial e a coesão sequencial. Na coesão referencial, você utiliza uma palavrinha, né, para substituir uma outra que já foi citada no texto. Então, nós chamamos de coesão referencial justamente porque ela está fazendo referência a uma palavra que já foi citada. O caso de anáfora, né, que tem a ver com a retomada de um termo usado dentro do próprio texto, para você evitar a repetição daquela palavra. Porque repetição de uma mesma palavra dentro de um mesmo parágrafo sempre será muito ruim, sempre será muito prejudicial ao texto. Então vamos ver alguns exemplos, né, dessa coesão referencial. Pedro e João são irmãos.
este é engenheiro e aquele está cursando o ensino médio. Então, olha, Pedro e João são irmãos, para evitar dizer de novo que João é engenheiro e Pedro, e aí repetir os nomes, então este está se referindo ao João, que é o elemento mais próximo, e aquele está se referindo a Pedro. Então, Pedro e João são irmãos. Este, ou seja, João, é engenheiro, e aquele, ou seja, Pedro, está cursando o ensino médio. É um exemplo de coesão referencial. Meu objetivo é este, que sejam felizes. Este é um pronome que está aí fazendo referência ao objetivo. E aí vai ser dito qual é o objetivo, ou seja, que sejam felizes. Ontem fui conhecer a nova casa de Alice. Ela a comprou com a herança recebida dos pais. Ou seja, para eu não dizer ontem fui conhecer a nova casa de Alice, ela comprou a nova casa, para evitar a repetição desse a nova casa, esse a, que é um pronome, né? Ou seja, ela a comprou a casa com a herança recebida dos pais. O menino comentou o ocorrido. Muitos fizeram o mesmo. O mesmo. O que é o mesmo aqui? Comentar o ocorrido, né? Para evitar dizer muitos fizeram, muitos também comentaram o ocorrido. Então, a coesão referencial, ela evita a repetição de palavras que já foram ditas, fazendo uma referência a esta palavra, tá? Para evitar que o texto fique repetitivo, feio, com repetições desnecessárias. Na coesão sequencial, você se utiliza principalmente das conjunções, porque olha o próprio nome, coesão sequencial, né? É aquilo que vai te permitir dar sequência a um pensamento. Coesão referencial é aquela palavrinha que vai resgatar uma palavra já citada anteriormente, fazendo referência a ela. Coesão sequencial, a palavrinha vai me permitir dar sequência ao meu pensamento, à minha ideia, ao meu parágrafo, ao meu texto. As conjunções coordenativas, por exemplo, as subordinativas também, mas dando um exemplo inicialmente aqui com as coordenativas, olha, as aditivas, né? E, nem, mas também, como também, bem como. Pedro é educado e gentil. Esse e é o elemento que está fazendo essa junção, né? Essa ligação entre educado e gentil. Adversativa. Não se esforçou muito, porém obteve um bom resultado. Ou seja, esse porém está me fazendo, está criando aí na frase uma ideia contrária, né? Uma ideia estabelecendo uma contradição, e é um caso de coesão sequencial, ou seja, me permite dar sequência àquele pensamento. As conjunções alternativas, conclusivas, explicativas, essas conjunções, elas estão sendo vistas ou serão vistas com muito detalhes na matéria, em língua portuguesa, né? Na parte de gramática. Então, com certeza, o professor de português, da parte de gramática de vocês, ou está trabalhando, ou vai trabalhar, ou já trabalhou essas conjunções. Aí nós vamos ter também, nesse mesmo pacote, né, as orações coordenativas, sindéticas e assindéticas, e as orações subordinativas, aí substantivas, adverbiais, adjetivas, tá? Então isso com certeza a parte de gramática vai dar conta. E aí você, compreendendo essas conjunções e essas orações, você vai conseguir fazer essa coesão sequencial. Não existe nenhum mistério, tá? Coerência é aquilo que dá sentido ao texto. O texto precisa ser coerente porque ele precisa fazer sentido. E o texto vai ser coeso, né, que vai trazer aquela ideia de clareza, de objetividade, quando eu utilizo os pronomes, principalmente pronomes relativos, e as conjunções, tá? Que você estudou, está estudando, ou vai estudar em gramática, né, o período composto, um período composto por coordenação ou subordinação, tá bom? Como sempre, vamos ter um exercíciozinho aí, com esses elementos de coesão, e ficar aguardando o retorno de vocês, tá? Continue aí se cuidando atentamente e até breve. Abraço para todas e todos.